Maria Clara e Mariana, os textos de vocês estão aqui. Eu não sei onde é que vocês estão, estou vendo vocês. Mas está aqui, tá? Ah, a Mariana está ali. Traga para mim, fazendo favor. E o outro é da Maria Clara, não sei onde é que ela está. Maria Clara. Daqui a pouco ela chega aí. Ah lá, está lá atrás. Entrega para ela, para mim. Aqui, ô Florzinha, é da Maria. Mariana está sentadinha ali. E a Maria Clara está lá atrás. Para você, querida. Antes da gente começar a rezar, a gente não pode começar nada sem o grande comunicador. Como é que ele chama? De Deus, né, gente? Que há de ajudar. Ele é o grande comunicador. É Ele que pode fazer com que eu fale o que o Senhor quer para chegar no seu coração. Só Ele, mais ninguém. Ele é o comunicador perfeito que nós celebramos domingo. Ele é o nosso santificador. Apesar de ser um só Deus, o Espírito Santo é sempre o menos amado, porque é o menos conhecido. Mas Ele é o Espírito de Deus em nós. Nós não temos dimensão disso. Nós precisamos começar sempre pedindo a Ele que nos ajude. Sempre. É Ele. Então nós vamos começar na presença dEle, para que Ele abra o nosso ouvido, que Ele desperte o nosso coração, trabalhe o nosso coração enquanto eu escuto a palavra, para que a minha vida dê fruto. Se não resolver o que eu ter escutado, nada. Por que Maria é a discípula perfeita? Porque ela ouviu, ela meditou e ela deu fruto. E o fruto que ela nos entregou é Jesus. Então, sempre que vocês estiverem na missa, que o sacerdote for começar a palavra, chamem o Espírito Santo no seu coração e fala: abra meu ouvido, o meu coração, trabalhe, pegue o coração, essa pedra dura, quebra ela. Isso chama-se coração contrito, porque quando é um torrão de pedra duro, a água não entra. Mas se eu faço isso, esfarelo, a água entra e empapa meu coração e eu posso dar fruto. Esse é o segredo. Então, por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Só Ele entra lá nas nossas profundezas. Quem somos nós? Nada. Damos conta de nada. Mas com o Espírito Santo, dá. Vamos levantar para rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar. Hoje o que eu quero comentar com vocês, porque toda última terça-feira do mês nós temos a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas. Para quem não conhece, eu estou ensinando vocês sobre ela, que ela é extraordinária. E eu sempre trago um trechinho, por isso que está cheio de coisa, né? Do que Jesus falou e do que ela falou.
No último mês eu falei quando ela falou sobre o Brasil. Hoje eu trouxe a primeira mensagem que Jesus deu quando a Amália entrou em êxtase e ficou diante dele. O que ele disse. Então eu trouxe para que a gente vá aprendendo as coisas que ele falou. Então eu vou meditar com vocês uma frase do Evangelho de hoje. Vocês acabaram de ouvir o Evangelho. Conseguem lembrar dele? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. E eu quero comentar com vocês, vocês lembram do Evangelho, mas tem uma frase que eu quero comentar. No Evangelho de Marcos, Pedro falou assim para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É só essa frase. Eis que nós deixamos tudo para te seguir. Na verdade, Deus sempre nos chama. Chama cada um. E chama pelo nome. Ele não cansa de nos chamar. Quando que Ele começou a nos chamar? Quando? No batismo. No batismo o Senhor começou a nos chamar. E Ele chama sempre. E vai chamando sempre ao longo da nossa vida. Todos os dias Ele nos chama. Quer a gente obedeça, quer não. Se a gente não obedece, Ele permite a ação do Espírito em nós para nos levar ao arrependimento. Se a gente não esqueceu, não sabe nem quais são as suas promessas do batismo, se a gente não procede como filho do Altíssimo, se a gente não caminha na luta contra o pecado, nos esforçando para estar no caminho, Ele dá um jeito de que a gente tome consciência, Ele desperta a nossa consciência para que a gente possa arrepender e tomar o caminho de volta. Assim como foi o filho pródigo, que caiu em si, arrependeu e falou: oi, posso voltar para casa. Assim como o bom ladrão lá na cruz olhou para ele, e mesmo sem poder fazer nada mais, pediu ajuda. Ele sempre dá um jeito de nos fazer voltar. Mas também, por outro lado, se eu obedeço e escuto, o que Ele faz? Se eu sempre estou tentando me esforçar para responder a vocação, o Senhor sempre me chama mais e mais. É de graça em graça, de santidade em santidade. Ele vai sempre trabalhando conosco, sempre, até o final da nossa vida, até o final do tempo que o Pai nos concedeu para estarmos aqui. O Senhor vai estar trabalhando conosco a nossa santificação, de graça em graça. Ele fala para uma mística, Gabriele: Gabriele, peça ao seu anjo da guarda que todo dia te levante um pouquinho mais, te eleva um pouquinho mais, para você ficar cada vez mais perto de mim. Peça ao seu anjo para te levantando, para te dando a graça de subir. Então, se a gente lembrar, se a gente quiser anotar, está lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão. Ele chamou Abraão e pediu para Abraão deixar o quê? Deixa a sua casa, deixa o seu país. E está escrito em Abraão capítulo 12, versículo 1: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Imaginou isso? Chega perto de você e falou: larga a sua casa, o seu povo. Larguei tudo, Senhor, para te seguir, e vai para o lugar que eu vou te mandar. Então, para Abraão, Deus pediu: larga a sua casa, larga o seu país e me segue.
Quando ele passou perto de Pedro, que está lá em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 18, Pedro estava sentadinho com o irmão dele, André, lá na mar da Galileia, estava sentadinho. Jesus passou, estavam lançando a rede ao mar. Jesus passou e falou com eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eu fico pensando, quem quer fazer isso? Largar a rede? Largou a rede, foi embora. Eu já falei com Jesus, você tinha que ter alguma coisa a mais. Não tem condição. Como é que o senhor passou perto dele e falou com ele: larga as redes, Pedro? Em Mateus 19, 19, se eu não estiver enganada, Mateus 19, 19 foi mais duro. Eu achei essa pesada, bem pesada. Ele passa perto de Levi, lembra? De Levi, que era Mateus, que era cobrador de impostos. E falou com ele: larga seu emprego. Pode imaginar? Passou perto dele e falou: segue-me. E ele largou tudo e foi atrás de Jesus. Quando Elias, que era um grande profeta, passou perto de Eliseu, que tinha uma propriedade, ele estava arando a terra, Elias jogou a capa sobre Eliseu. Ele falou: o que é isso? Então Deus pede a Eliseu que largue a propriedade dele. Eliseu vai correr atrás de Elias, e aí pede um tempo para poder despedir dos pais. Ele para de arar, mata o gado, faz um churrasco para a turma, despede e vai atrás de Elias. Largou a propriedade, largou tudo para seguir Jesus. E Natanael, lembra? Quando Filipe encontra Natanael aonde? Lembra? Lembra nada, né, gente? Vou pôr vocês para ler a palavra de Deus. Aonde estava Natanael? Debaixo da figueira. Que tudo isso tem uma simbologia. E aí Jesus fala: eu te conheço antes você estar sentado, você estava sentado debaixo da figueira. E aí ele fica todo entusiasmado. Mas Jesus pede a Natanael que fique recolhido. Então a gente fica pensando assim: o que é que Deus te pede hoje para você deixar, para segui-lo? O que será que Ele te pediu até agora, que você ainda não abriu mão para seguir a Ele? Sabe o que é interessante? Jesus me chama cada um de nós sem cessar. Por quê? Porque Ele quer a nossa santificação. Quem trabalha a nossa santificação? O Espírito Santo de Deus. Jesus trabalha sem cessar, porque Ele quer nos levar para o esforçai-vos. E aí, como a gente é muito lento, né, que a gente precisava de compreender o Senhor, mas nós somos muito lentos, e a gente não acredita, né? A gente tem uma dificuldade imensa de acreditar de verdade que Jesus é vivo, que Ele é real. Então eu queria que vocês guardassem essa verdade que eu vou falar para vocês agora. De alguma forma, Jesus caminha no meio de nós. Hoje. Não gosto de falar nisso porque eu choro. Mas Ele caminha no meio de nós. De alguma forma, Ele nos sinaliza pelo olhar, pela voz, pela mão. Ele nos chama. Ele está sempre tentando sinalizar de alguma forma para que a gente possa segui-lo.
Mas a gente não acredita, que o que ele chamou Abraão, chamou Mateus, chamou André, chamou Pedro, Natanael, Filipe, cada um que ele chamou, a gente acha que isso aconteceu só no tempo dos discípulos. A gente não acredita que Jesus me chama agora, nesse tempo preciso, exatamente agora. Se eu tivesse que estar diante dele agora, eu teria que falar o que para ele? O que eu deixei para te seguir, Jesus? O evangelho foi esse hoje. Deixamos tudo para te seguir. Deixamos o que até agora? Se ele nos chamar hoje, o que nós deixamos para seguir o Senhor? Abrimos mão de quê? O que nossa vida já foi cortado, amputado, que não serve, que não me deixa ter o molde do Filho do Altíssimo? O que o Espírito Santo precisa lapidar em mim? O que eu tenho que deixar? Às vezes são os vícios, às vezes são os pecados. Quanta coisa nós precisamos de abrir mão para seguir a Ele, porque somente Ele é a nossa verdade. Somente Ele é aquele que de verdade vai nos levar para o céu, porque Ele nos quer lá. Então, quanto nós temos dificuldade de nos escutar? Como é que nós temos dificuldade de escutar a Deus, porque a gente não silencia? Será que de verdade eu creio que Ele quer a minha santificação? Ser santo significa ser separado. Eu te escolhi, és meu. Você acredita de verdade que Ele bateu o olho em você e fala: és minha, és minha, e eu vou trabalhar em você? O que você tem que deixar para seguir o Jesus? É o contrário, que a gente acha que Ele tem que deixar eu fazer as coisas para poder Ele me seguir, não é o inverso, bem, eu que tenho que seguir Ele. O assunto é outro. Nós temos que pedir, assim como Michelangelo, né? Quando viu um bloco lá na Itália, em Sicília, sendo levantado, um bloco de mármore branco sendo levantado, mas tinha muita terra, estava muito sujo. Ele olhou para aquilo e falou: tem um anjo aí que eu preciso tirá-lo. E fez uma escultura belíssima de um anjo. Quanto de terra tem que ser retirado de nós? Quanta coisa precisa ser retirada da nossa vida para que a gente possa estar livre para seguir o Senhor? Então, hoje o que eu queria que vocês guardassem desse evangelho, que vocês pensassem, é: o que eu também deixei para seguir a Jesus? Ou às vezes eu ainda não deixei nada, né? Às vezes eu ainda estou amarrada e não acredito de verdade que, da mesma forma que Ele convidou aquele povo, Ele me chama todos os dias, a cada dia que eu levanto, Ele me chama a cada dia para segui-lo. Isso é absolutamente extraordinário, porque a relação com Jesus é uma relação viva. Ele é um Deus vivo. A maior dificuldade é porque a gente não crê. Isso é tão real que sábado, depois de estar morta tanto estudar, que se vocês acham que eu ia falar isso para vocês hoje, não ia não. Estudando tudo diferente. Antes de eu ler aqui, eu fui rezar. E eu fui orientada por um frei que, além do que eu fizesse por oração, eu deveria rezar com o diálogo o diário de Santa Faustina. Ele falou: reze com o diálogo de Santa Faustina, e o Senhor vai te dar a palavra que Ele quer. Rezei, estava lá com um tanto de coisa, pensando tanto de coisa para falar, tanto de coisa para estudar. Quando eu abri, ele disse assim, uma única frase em negrito: você tem confiado mais em ti do que em mim. Um soco só. Simples e discreto. Tá.
Falei, é verdade. Por isso que eu estou nessa aflição, agoniada, não consigo entender o que o Senhor está querendo dizer, né? E hoje o que Ele quis trazer para vocês foi resolvido em menos de meia hora. Ele deu isso que eu acabei de dizer para vocês hoje. Belíssimo? Belíssimo, porque é dele, não é meu. Compreende a diferença? Então Ele me pega a minha cara, esfrega e fala: eu sou o Senhor do tempo e de todas as coisas. E o que você vai falar para o povo não é nada do que você estudou, é o que eu quero. É isso. Assim é o Senhor. A gente está a serviço somente dele. E mais nada. Compreende? Ele fala? Fala. Ele sinaliza o dia inteiro. Nós é que não temos olhos para ver, ouvido para ouvir e coragem para se decidir por Ele. Que nessa noite o Espírito Santo nos dê força, coragem para abandonar o que tiver de abandonar, para segui-lo, porque é só isso que nos interessa. Então, conforme eu prometi que ia estudando com vocês esse livro da irmã Amália, todo acabado, né, gente? Porque risca tudo, né, que é a luta. Então, eu coloquei para vocês o que Jesus falou para a irmã Amália no dia 10 de setembro de 1929, foi numa terça-feira. Ela entra em êxtase e Jesus fala para ela em 3 parágrafos. Em que consiste a santidade? Essas palavras são todas dele. E ele fala: a santidade consiste em negar-se a si próprio e pôr toda confiança em Deus, em ver este mundo como de passagem, lembrando que a nossa pátria é o céu, para não termos amor à coisa criada, em pensarmos todos os dias que não sabemos a hora em que seremos chamados para prestar contas, em refletirmos que Deus é justo e que dará a cada um segundo o seu trabalho, lembrando-nos constantemente da parábola das virgens imprudentes. Na verdade, se a nossa lâmpada se achar apagada, não entraremos no banquete das núpcias celestes. Essa lâmpada apagada é a nossa fé, ok? O que constantemente nos lembrará que o trabalho da santificação depende como que somente de nós, porque Ele nos chama todos os, se quisermos ser Ele. A lindeza de Deus, uma das coisas que mais me impressiona é a liberdade, né? Ele fala, se quiser. Ninguém é obrigado, mas todos são convidados, chamados. Se quisermos, podemos ser grandes santos. Se quisermos, podemos ser réprobos. E podemos também ser tíbios, ir ao purgatório por muitos anos. Agora, alma fiel, escolhe o que queres ser na hora da morte e põe mão à obra. Se queres ser tíbia, cede ao teu corpo e às exigências que lhe te pede. Se queres ser réprobo, afasta-te dos sacramentos. Quer dizer, não confesse, não comungue, não faça nada, e você estará nesse caminho. Se queres ser santo, ama o sacrifício, nega-te a ti mesmo. Agora que coisa linda que ele diz. E acende em teu coração uma lâmpada, cujo azeite seja eu mesmo, o teu Jesus. É de chorar? É lindo. E agora eu vou rezar com vocês o terço de Nossa Senhora das Lágrimas. Para quem não conhece a história, Nossa Senhora apareceu em 1926, em Campinas, para a irmã Amália, Jesus primeiro, e falou para ela:
para a irmã Amália. Eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos. Foram as lágrimas que ela chorou no Calvário. Eu guardei. E hoje eu dou para vocês. O que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, ele fala, eu sou obrigado amorosamente a conceder. É lindo isso? Eu sou obrigado amorosamente a conceder. Já acompanhei alguns milagres? Já. Então, é um terço simples, porque tudo de Deus é simples. Quem ditou o terço foi Jesus. O homem é rápido, né? Direto. Os terços que ele dita é tudo curto. Se fosse meu, nós estávamos pensando nele até agora. Mas ele é rápido. Então ele colocou 7 mistérios, porque são 7 dores. Em cada mistério, 7 contas. Só uma oração inicial, final, ponto, acabou a história. Simples assim. É ele, né? Tudo dele é simples, é encantador. Mas antes da gente começar a rezar o terço, eu quero receber uma família que veio de Assis, andou 1000 quilômetros para vir aqui. Eu não sei bem qual foi a razão, mas andaram muito, né? Queria só dar um abraço e receber o que você trouxe. Te agradecer. Você que perdoa a mãe? Perdoa a mãe dela agora. Segunda-feira tá A nossa fé nos dá a certeza que a morte não tem a última palavra, ela tem a penúltima, né? O grande dom que Deus nos deu é da vida eterna. Um dia estaremos juntos, um dia, dançando naquele céu. Hoje é dia de São Felipe Neri, o santo do bom humor, da alegria, não é? Que estava aí para dançar, não é? Nós vamos dançar no céu, para ter certeza. Nosso Deus é um Deus que dança. Amém. Tem certeza disso. Eu já separei umas músicas lindas para me dançar com ele, eu estou esperando a chance. O que eu deixo com uma pessoa? Clélia, obrigada. Vamos rezar, amor. Raquel, pode entregar, as meninas de pegar. Alguém tem o livrinho aí para rezar, gente? Vocês sabem rezar? Não sei se vocês vão projetar. Pode cantar, claro. Oh, Virgem tão dolorosa, mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue ao seu filho Jesus. Oh, Virgem tão dolorosa, mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue a seu filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu os louvar por todas, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu.
Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas pelas súplicas. lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama nos céus. meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu.
Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces. Dá um silêncio agora. Então vou voltar. Ouça as nossas preces. Faça o seu pedido. Nós estamos conversando com Deus vivo. Fala com Ele o que você mais precisa, por intercessão de Nossa Senhora, intercessão das lágrimas dela. Peça o mais impossível. Deus pode. Tudo. Peça. Não tenha medo de pedir. Ele disse: tudo que vocês pedirem, pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a conceder. Tanta coisa extraordinária Deus nos concedeu, mas de todas a que mais me impressiona é a gente rezar no nosso coração e Ele ouvir e nos conceder aquilo que a gente pede, se for para o nosso bem, para a nossa salvação. Só um Deus vivo pode saber o que passa no coração de cada um de nós nesse momento. Só Ele que nos ama como ninguém nos ama. Uma mãe tão doce, tão materna, tão encantadora, tão preocupada conosco. Só ela pode estar agora sabendo de tudo e interceder por nós. Somos tão ricos, tão agraciados por ter uma intercessora como Maria. Ter um Jesus que é o nosso advogado diante do Pai. Somos tão ricos, a nossa riqueza é Jesus vivo no meio de nós. E nos conceda, Senhor Jesus, com as graças que estamos te pedindo, as graças que desejamos. Quantos aqui agora aos vossos pés? Tende misericórdia da nossa miséria, da nossa orfandade. Somos incapazes de qualquer coisa por nós mesmos. Olhe por nós nesse momento, Mãe Santíssima. Interceda por nós. E além de todas as graças que a gente precisa, que somos igual mendigo diante do Rei, nós olhamos porque pedimos para quem pode nos dar. Nos conceda também a graça de um dia estarmos no céu. Nos conceda a graça da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
aquela que tanto amou, em silêncio suportou cada lágrima que derramou. Foi a dor que o céu acolheu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais. Obrigada. Se alguém quiser sentar aqui, ó, até se estou muito lá atrás, pode sentar aqui. Aqui não tem prova, não, é só para a gente conversar um pouquinho, né? É uma alegria a gente poder voltar a se encontrar, para começar a conversar, né? Para poder colocar no coração de vocês, assim, um desejo de prestar atenção na palavra e na grande obra de Deus na nossa vida. Esse ano nós vamos ler muito o Evangelho de Marcos, né? Marcos era um menino quando ele viu as coisas acontecer. Depois ele acompanhou São Paulo, né? As coisas reuniam na casa dele, então ele escutava Pedro falando, escutava as coisas acontecendo. Então ele participou, e Marcos é extremamente objetivo. As coisas dele são curtas, ele é chamado de Evangelho do Caminho, porque ele está sempre falando o caminho de Deus. E ele conta aqui, né, nos primeiros capítulos dele, quando Jesus chega na casa de Pedro, e quando ele chega na casa de Pedro, a esposa de Pedro não está, né? Quem deveria atender quando chegam as pessoas numa casa é a esposa. Então, alguns padres, né, alguns estudiosos, padres da igreja, acreditam que Pedro devia ser viúvo, porque quem foi atendê-los era a sogra. Então, que São Pedro devia ser viúvo nessa época. E a sogra estava doente. Então, eles avisam Jesus, falam, ela está doente. Então, Jesus faz 3 coisas. Ele aproxima, pega ela pela mão, cura e põe de pé. E a levanta. Bem, na verdade, se a gente pensar, essa é a missão de Jesus pelos séculos. Pelos séculos. Quando Jesus saiu do Pai e veio para nós, Ele não veio para nos ensinar o conforto da vida, não. Qual foi a grande missão de Jesus para nós? O que vocês acham? Vocês que escutaram tanta coisa esses dias, esse evangelho de domingo. O que vocês pensam no coração de vocês? Aqui não tem prova, mas eu preciso colocar vocês para pensar. O que Jesus veio? Qual foi a grande missão de Jesus? Pois é, mas como é que ele fez isso? Qual foi a grande missão dele? Foi nos salvar, mas como é que ele fez isso? Como é que ele despertou a gente? Jesus veio nos revelar que temos um Pai. E Ele veio nos religar a Deus. Religião não é isso? Religar? Ele veio nos religar ao Pai. Então, tudo que Jesus fazia era a cura, e Ele fazia essa promoção humana, e Jesus fazia os sinais da cura física. Porque, na verdade, Ele encontra uma humanidade completamente doente. Hoje nós temos uma humanidade diferente daquela? Acho que pior, não é? E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? Qual?
Qual? Discuta. É a ausência de Deus. É achar que pode viver sem Ele. É se prescindir de Deus. E é isso que Jesus fez. Ele veio nos contar, né? Ele veio nos ligar de volta ao Pai. Porque o reino de Deus é exatamente isso. Então, quando vocês quando começa lá no capítulo 1, ainda mais na frente, Marcos fala: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Isso significa o quê? É a relação minha com o Pai. Porque se eu vivo na presença do Pai, se eu descubro a verdade, o amor, eu estou na presença dEle. Isso é o reino de Deus acontecendo. Era Jesus no meio de nós e nos trazendo, nos possibilitando a convivência com o Pai. Isso é uma coisa espetacular. Ele veio nos dar essa possibilidade, veio nos mostrar que, independente que essas curas eram só sinais, porque o Senhor queria uma cura mais profunda. E a nossa cura mais profunda é quando a gente está diante do Pai, para curar aquelas feridas que nem a gente tem consciência dela. Então Jesus, Ele nos mostra uma coisa tão importante. Por tudo que Jesus fazia, e depois que Ele cura milhares de doentes na porta lá da casa de Pedro, de madrugada Ele vai para onde? O que Jesus vai fazer? Vai rezar. Por quê? O que Jesus quer nos dizer com isso? O que Ele quer nos ensinar com isso? Ele quer nos mostrar que a centralidade da nossa vida tem que ser Deus, tem que ser o Pai. Deus é o centro da nossa vida. E quando a gente prescinde do Criador, a criatura não pode viver sem Ele, morre. Nós adoecemos se a nossa vida não tiver amor. Deus só quer. Catarina de Siena tem uma carta que ela diz: Deus, que a gente precisava de aprender pela fé, que Deus é o eterno e supremo amor. Por isso a única coisa que Ele quer para cada um de nós é o bem. Deus nunca vai querer nada de errado para nós, porque Ele é só amor. Então Jesus quer nos colocar nessa relação com o Pai, de proximidade, de intimidade. Porque da mesma forma que uma amizade demora um tempo para me te conhecer, saber seu nome, onde você mora, o que você faz, que prato que você come, qual que é o perfume que você usa. A oração, o contato com o Pai, ele também precisa de amadurecer. Porque a gente precisa muitas vezes a nossa oração é só olhar para Ele, como criança, e esperar, no abandono e na confiança, no silêncio, porque Ele vai falar. Isso mantendo uma coisa que se chama perseverança. Mesmo quando a gente está nos dias e nas noites mais escuras da nossa alma. Esperar. Sabendo que a gente não espera em qualquer pessoa, nós esperamos em Deus. Mas o que acontece conosco é que a gente precisa de enraizamento. A nossa vida espiritual, ela é muito instável e ela depende muito do nosso humor ou da nossa disposição de rezar. Então, mesmo que a gente não queira, reze. Mesmo que você não queira. Chega lá e fala com Jesus assim: eu vim rezar, mas eu não quero rezar. Não estou disposta a conversar com o Senhor nem uma gota. Teresa de Ávila fez isso uma vez. Foi para o Santíssimo e falou com ele assim: eu vim cumprir o horário que eu tenho que vir rezar, mas eu não quero falar com o Senhor, sabia? Então eu vou contar todos os tijolos que tem na parede. E contou. E não rezou. Ficou contando quantos tijolos, até acabar o tempo que ela tinha que ficar em adoração. Ela falou: hoje eu não quero conversar com você. Ficou contando quantos tijolos tinham na parede. Então isso acontece com os santos. Então, o que acontece conosco, né? Nós somos muito indisciplinados. Nossa vida, por isso que a gente tem pouco caminho espiritual. Porque a gente tem uma dificuldade na constância, né? A gente não obedece bem João 15, né? Que Jesus fala 11 vezes diretamente a palavra permanecer, né? Então existe
uma grande pedra na nossa vida, que é uma das grandes raízes da nossa vida, e que eu vou explicar para vocês através de uma história. Um professor, foi chamado para dar aula para 15 empresários. 15 empresários, diretores de grandes empresas, e ele deu um curso de imersão, e eram 15 alunos, e ele tinha 5 aulas para dar. Ele chegou na sala, olhou bem para os alunos, ele tinha 1 hora, e aquele momento, aquela aula, aquela dinâmica, era como aproveitar o tempo, como fazer o tempo acontecer e fazer aquilo que era mais importante. Então ele olhou para todo mundo e falou com eles: eu vou fazer uma experiência com vocês. Ele pegou debaixo da mesa um pote de vidro, colocou em cima da mesa com muito cuidado. Pegou 12 pedras, que pareciam bola de tênis, e foi colocando as bolas até que não cabia mais nada. Olhou para o grupo e falou: o pote está cheio? E a turma falou: está cheio. Ele falou: é? Abaixou, pegou um frasco com cascalho e jogou, sacudiu, o cascalho se ajeitou. Falou com o povo: está cheio? Aí a turma percebeu que tinha uma julgada nessa história, falou: talvez não. Ele falou: foi lá, pegou areia, pote de areia, e jogou lá, ajeitou a areia ficou entre o cascalho e as pedras. Está cheio? O pessoal falou: pode ser que não. Ele falou: é, muito bem. Aí ele pegou água e colocou lá. E falou com eles assim: o que essa experiência quer nos dizer? Aí um aluno mais afoito falou: que se a gente observar bem a nossa agenda, der um jeitinho, dar conta de encaixar mais um cliente, dar conta de acertar mais alguma coisa. Ele falou: não, é isso não. A questão é, a gente precisa aprender que as primeiras coisas que a gente coloca na nossa vida, que vão nos sedimentar, são as pedras maiores que nos sustentam. Quais são as pedras maiores que te sustentam? Porque se você não começar primeiro por elas, você vai viver só de futilidades, só de nada na sua vida. Você vai viver com muito pouco e vai perder o essencial. O que a gente precisa entender que uma dessas pedras na nossa vida tem que ser oração. Porque ela, que é a forma que eu tenho de falar com o meu Pai. É ela que é a forma que Jesus nos deixou para a gente conversar com Ele na hora que a gente quiser. E que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, uma das coisas que Ele veio nos ensinar é a centralidade da nossa vida. Porque tudo que Ele fazia, primeiro Ele rezava. Então, a centralidade. Eu não posso achar que porque eu já dei um passo, eu já sei de todas as coisas. Porque tudo que eu fizer sem consultar o Pai vai fazer errado. Então, essa é a primeira grande lição que Jesus nos dá. A outra coisa é que quando Jesus nos pega pela mão e que Ele nos levanta, Ele faz isso a vida inteira. A vida inteira nossa. Quantas vezes, se hoje a gente te pegou pela mão e já te colocou de pé? Porque, na verdade, o homem, ele tem 3 grandes fomes. Nós temos a fome da mente. E todas as vezes que a gente não escuta a palavra de Deus, que a gente não está bem saciado da palavra, qualquer seita que te contarem, você vai lá ver o que é. Chegou uma cartomante maravilhosa, você vai lá ver que ela vai falar da sua vida.
Alguém fala, não, fulano joga um tarô, maravilhoso, você vai lá ver. Outro faz não sei o que, você vai lá ver o que vai falar da sua vida. Ou você vai descobrir alguém que é vidente, ou você vai lá no terreiro, ou você vai em algum lugar. Porque a palavra de Deus não te alimentou, não te sustentou. Então você passa fome. Então nós vamos para as idolatrias. Nós vamos para onde o vento toca. E que está tudo errado. Porque eu não fui nutrido. Porque a palavra de Deus não me alimentou. E quantas vezes a gente escuta e não ouve? A gente só deixa passar. Traz uma água para mim, por favor. Então, o quanto que a gente precisa conhecer a palavra, porque pela palavra Jesus nos cura. Quantas vezes a palavra de Deus, muito obrigada. Quantas vezes a palavra de Deus é que te dá ânimo, quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. A outra fome que nós temos é a fome nossa do coração. A nossa fome do coração, a gente precisa pedir a Deus que nos dê um coração que saiba amar. Porque o nosso coração é muito egoísta, né? A gente pensa muito na gente somente. E aprender a amar, quem pode nos ensinar? Somente Jesus. Somente Ele. Somente Ele pode amar através de nós, conosco. Só Ele pode. Mas ninguém. Como que é difícil aprender a ser amado por Deus, a se amar e amar o outro. Isso é um exercício de uma vida inteira. Então aprender esse mistério, isso é Jesus que vai nos curando de quantas doenças, da nossa avareza, da mão fechada de que não dá, da nossa incapacidade de ver a necessidade do outro. Quem pode me dar um coração capaz de ver a necessidade do outro? O que está escrito no Evangelho de João? Se você está com alguém do seu lado, e se você não se sensibiliza pela dor e pelo sofrimento, pela necessidade do outro, o que João fala? Isso é sinal de quê? De que o amor de Deus não habita em nós. Olha que lindo. Se você vê alguém passando uma necessidade, e se aquilo não mexe o seu coração, é sinal de que o amor de Deus não está presente em você. São sinais muito claros. Por isso que Jesus tem que ir nos curando. Fala, nós Jesus, eu passei por aquela pessoa deitada no chão e nem liguei. Sinal de que o meu coração está duro. Nem percebi que ele é meu irmão. Compreende por que Jesus tem que vir nos curar? De quanta coisa Ele tem que nos curar, de quanta coisa nas relações uns com os outros, que o Senhor precisa de nos curar. Então, é preciso pedir a Deus que nos ajude a curar o nosso coração. E a outra coisa que a gente precisa pedir a Deus para nos curar, quando a gente precisa pedir a Deus que cure o nosso coração, é através de quê que Ele cura? A mente Ele cura pela palavra, o coração Ele cura pela? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca? Pela Eucaristia. Nós vamos entender que na Eucaristia nós recebemos quem? Vivo. Vivo. Isso que ele fala com a Margarida Lacoque, troca de coração comigo. Ele tira o dele assim e fala, toma, você fica com o meu e eu fico com o seu. Pode imaginar? Ela vendo uma cena dessa? Quer trocar, Margarida? Vamos trocar de coração. É Ele vivo.
É isso que nós temos que resgatar na nossa fé. Mas nós temos que pedir a Jesus uma outra cura, que é a cura da alma. Porque isso que é pior, né? Porque a mente te traz as tragédias, né? Porque é pior do que a pobreza material, é a pobreza espiritual. E a pobreza espiritual, quando a gente vive no pecado, e não tem consciência do pecado, porque a gente, é como se a gente já tivesse sido anestesiado, e as coisas de Deus ficam para lá, ela não entra na minha vida, e aí o mundo só tem um remédio que o mundo precisa, porque ele precisa da graça de Deus para ser curado, e a graça de Deus vai ser doada através de quê? De quê? Está vendo como é que a gente tem todos os remédios e não sabe o nome? Que Jesus continua nos curando? Fala, Filó, mas ele curou, foi a sogra de Pedro. Não, ele cura hoje. Curou vocês aqui na missa. Que ele te pegou pela mão, te deu a palavra, você pediu perdão, e ele te perdoou. Então a gente precisa de voltar nos sacramentos, em especial na confissão. O mundo, o remédio que a humanidade precisa, chama-se confissão. Nós precisamos de voltar ao mistério da reconciliação, ao sacramento da reconciliação. É o único tribunal, como dizia São Padre Pio, que a gente declara culpado e sai como inocente. É o único. Então, quando Jesus vem curar, e essa cena é linda, que ele pega a sogra de Pedro, ele pegou cada um de nós, para poder nos dar consciência que temos um Pai. A partir do momento que eu tenho um Pai, eu preciso ver a minha vida em função do Pai. E eu vejo que a minha vida está precisando de acertar, então eu preciso pedir perdão. E eu preciso me alimentar, então eu alimento, a minha alma tem que ser alimentada. E Jesus fala isso para Catarina de Siena. Catarina, a alma é incorpórea, por isso que não alimenta pelo pão. Vocês precisam da palavra e precisam da Eucaristia, senão vocês não ficarão de pé, não serão curados. Então qual é hoje a nossa grande cura? Como é que nós podemos ser curados hoje, agora? Vocês passaram pela Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida o amor à Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida a adoração santíssima, onde eu estou diante de um Deus que é vivo. Qual o perigo que a gente corre? De entrar na fila da comunhão e receber isso como uma rotina. E nem tremer as pernas de emoção, porque eu estou diante de Jesus vivo. Pode imaginar o que é ser abraçada por Ele, que nesse momento Ele te cura, que nesse momento Ele transforma seu coração, que nesse momento Ele faz o que Ele quiser da sua vida, que nesse momento você abraça Ele, que você tem um encontro pessoal com Ele por 15 minutos. A gente não tem essa dimensão. Tanto que a gente comum que fica olhando os outros. Ou sai. Eu falo, para nesse momento, esteja com Ele. E ele fala com Gabriele, Gabriele, quando você tem uma visita chique, importante na sua casa, você não deixa ela sentada na sala e vai olhar a janela. Esteja comigo. Esteja comigo. Fala com Ele, Jesus, eu sou sua. Faça de mim o que você quiser. Me cura. O Senhor que está vendo aquilo que eu não sei, me cura. Jesus quer nos renovar. Então isso que Ele fez com a sogra de Pedro, Ele faz conosco todos os dias. Quantas vezes Jesus te pegou pela mão e falou, de pé, porque eu te sustento pela palavra, pela Eucaristia, eu sou o seu alimento. Quantos santos viveram com uma Eucaristia por dia? Só uma Eucaristia, não tinha mais nada, não comia mais nada, uma Eucaristia. Mas é preciso que a gente peça a Deus essa graça da cura. Fala, Senhor, me dá consciência que a maior doença da minha vida e do mundo inteiro é estar longe de Deus. Essa é a doença, a ausência de Deus. Me faz entender que viver a vida no amor e com Ele é todo o sentido da minha vida. Se eu vivo na verdade, no amor, é o reino que acontece aqui agora. Se nós estamos aqui nesse momento falando dele, o reino de Deus acontece nesse momento. Pedir a Jesus a graça de ser curado,
Fala: Senhor, me ajude a entender a palavra para que eu cure a mente. Me ajude a receber a Eucaristia de forma digna, para que eu possa ser curado no coração. E cura minha alma por cada vez que eu for confessar. Me dá a graça da confissão. O pessoal fala: Filó, não aguento confessar não. Nem sei confessar. Pega os 10 mandamentos como roteiro. Começa do primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Fala: claro que eu amo, acima de tudo. Avalia. Avalia. Se você de verdade ama a Deus acima de todas as coisas. E aí você começa. Vai pedindo perdão. E peça ao Espírito Santo que te revele. Peça a Nossa Senhora que te ajude. E vamos fazer um propósito de Eucaristia, de confissão mensal. De Eucaristia diária. De confissão mensal. Leitura da palavra diária. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser curados. Se o batismo apagou, a gente passa a ser a morada da Trindade, e ela apagou o nosso pecado original, a gente vive as consequências. A nossa alma é desordenada, as nossas paixões são desordenadas, por isso que Deus tem que nos curar na alma. Nós vivemos paixões enlouquecedoras que nos tiram do centro, que é Deus. E as nossas paixões têm que ser ordenadas a partir dEle, e não sem Ele. Tudo que for fora de Deus vai dar errado. Mas Ele que nos centra, Ele que nos cura, Ele que organiza as coisas. Então cada um de nós sabe aonde nós estamos precisando ser curados por Jesus essa noite. Se estamos vivendo paixões doentias, estamos vivendo idolatrias, estamos com um coração pesado, duro, avarento, egoísta, que não divide, que não dá, que não compreende a transitoriedade de tudo que a gente tem. Vamos pedir a Jesus. Fala: Jesus, eu sei que a raiz do pecado é sempre o egoísmo, me ajuda. Olha para mim, vamos pedir a Ele, olha para mim. Vamos pedir a Nossa Senhora que não conheceu o pecado, que foi gerada imaculada. Que ela que é o refúgio dos pecadores, apesar de não conhecer o que é pecado. Vamos pedir a ela que nos ajude. Nos ajude a ir a Jesus, que é manso e humilde de coração. Para que Ele possa nos curar, nos lavar, ordenar a nossa vida. Faz: Jesus, coloque ordem na minha vida. Me organiza, vai me curando, vai me preenchendo com as coisas que são suas. Me ajuda a pensar coisas que de verdade vão nutrir a minha alma. Me ajuda a estar com os pensamentos cheios das coisas de Deus e não pensar aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Porque se a gente acorda e começa a pensar num tanto de nada, mas que te tumultua, te perturba e gera doença, sofrimento. E geralmente não aconteceu nada daquilo. Quando você acordar de manhã, não sabe o que você começa a pensar? Começa: Ave Maria, cheia de graça, Senhor, como vai rezando. A melhor coisa que você faz na vida. Começa a se encher daquilo que de verdadeiramente pode nutrir a sua alma. Aprenda a viver com seu anjo da guarda. Aprenda a chamá-lo. Ele não tem nome, guardem isso. Mas ele é seu, foi feito para você, foi feito para te guiar, para te orientar. Fala que Ele: me ajuda, o Senhor tem poder sobre mim, me ajuda a andar no caminho de Deus, abre meus caminhos, me mostra as coisas. Nós temos tanta ajuda do céu e não pedimos, para que a gente possa viver isto, Nunca se esquecer de Deus, que Ele é o nosso centro. Em tudo falar com Ele, ser dependente dEle como uma criança. E falar: Senhor, me ajuda a estar segura no Senhor, firme, mesmo quando tudo está desabando. Mesmo quando tudo está perdendo sentido. Mesmo quando eu acho que vou perder absolutamente tudo, que eu permaneça agarrada no Senhor. E que eu não me perca. Quando eu perder, eu não me perca do Senhor. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Então vamos pedir a Jesus hoje, que nessa noite Ele venha nos curar, seja na alma, seja na nossa mente, seja no nosso coração. Que hoje, que vocês que já receberam a Eucaristia, e se às vezes a gente não aproveitou dela como poderia, peça perdão e fala: Jesus, me dá graça,
Me dá a graça de aproveitar a Eucaristia, porque eu saber que eu estou diante do Senhor, que é um Deus vivo. Me dá a graça de vir adorar o Senhor no Santíssimo, não passar pelo Santíssimo com indiferença, mas vir te visitar várias vezes, Senhor. Me dá a graça de vir te visitar e de me abrir diante do único que é meu amigo, que nunca vai mudar de ideia, que nunca vai me abandonar, nunca vai me trair, nunca vai me dar uma coisa errada ou ruim, nunca vai me oferecer alguma coisa que vai fazer mal à minha alma, mas que ao contrário, vai sempre me sustentar e me manter. Vamos pedir a graça e Jesus nos dará. É assim. Primeiro a gente toma consciência para que depois Deus possa fazer. Porque aquilo que não é apresentado a Deus não pode ser redimido. E hoje nós vamos pedir a Jesus a graça da vida de oração. Que todos os dias Ele nos permita um encontro com Ele, que a gente possa arrumar um horário, um local, e pegar a palavra e rezar a palavra. E falar o que o Senhor quer falar para mim hoje com essa palavra. O que o Senhor quer falar? Então vamos pedir a Jesus todas essas graças sob a intercessão de Nossa Senhora. E convidar vocês que ficarem em Belo Horizonte, sábado pela manhã, 8h30, nós vamos reunir aqui para rezar o rosário. Não é um terço, é todos os mistérios da nossa redenção. E em um deles, nós vamos fazer, nesse terço, a adoração para os sacerdotes. A igreja precisa da oração dos leigos. Somos nós, podem ter certeza, que iremos salvar a igreja. Serão os leigos, que irão pôr o povo de pé. Então, eles precisam das nossas orações e nós vamos estar aqui para rezar. Se você não tiver nada melhor para fazer, nós vamos estar com Jesus exposto, o Santíssimo vai estar aqui. Nós vamos rezar